Então, meus afetuosos irmãos que estão aqui esta noite, que nos acompanham pela internet, a gente está na exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos refletindo já algumas semanas sobre ela. No último sermão eu falei para vocês sobre filhos espirituais gerados no amor e gerados em meio às dores. E nesta ocasião eu mostrei para vocês uma mudança de tom no argumento de Paulo. É uma carta severa, a gente sabe, mas Paulo usou ali uma metáfora e se aproximou como se comportasse mesmo, e de fato ele era pai espiritual de filhos na fé que ele havia gerado em meio às dores. E a gente sabe que filhos naturais são gerados e formados com muitas dores e muitas agonias muitas vezes, e filhos espirituais não são diferentes. De modo que a gente viu também que havia uma certa perplexidade no coração de Paulo quando ele viu o comportamento de muitos de seus irmãos abandonarem a verdadeira fé, abandonarem a fé em Cristo Jesus para desfrutarem de um ensino incorreto da fé verdadeira pela boca de falsos mestres. A gente sabe que também ficamos perplexos quando os nossos filhos tomam um caminho errado. E eu mostrei para vocês isso, tomei o exemplo de nossos filhos, mas eu mostrei para vocês também que dentro do nosso próprio lar, o caminho do ensino nunca pode faltar. Eu disse para vocês que filhos naturais devem ser, a continuação da formação espiritual neles deve ser contínua, independente de sua idade, mesmo que ele saia do seu lar, ele sempre será seu filho e a formação em Cristo Jesus sempre será contínua para todos nós. Eu também compartilhei com vocês, meus amados, nessa mensagem, sobre a questão de nós termos a vigilância, de não cairmos em uma piedade legalista. Aquele legalista piedoso que se transveste de um homem santo, mas que na verdade ele não edifica ninguém, ele não enobrece as ações que ele vê no ambiente onde ele vive, porque ele só pensa em destruir, ele só pensa em difamar, ele só pensa em invejar bênçãos até de pessoas que ele está ali observando. Ele não tem escrúpulos, essas pessoas não têm escrúpulos nem com a própria liderança da igreja, nem com qualquer tipo de liderança que ela possa estar envolvida. Isso, a gente vê esse sentimento de tais pessoas, um sentimento obséquio fingido, mas que na verdade eles promovem mais desarmonia emocional e espiritual do que qualquer outra coisa. Também a gente viu, meus irmãos, que pelo fato de sermos irmãos em Cristo, o Senhor nos aconselhou pelo conselho de Paulo que devemos apelar pela consciência dos irmãos. Para que os irmãos que estejam se deslizando do ensino correto da palavra e do Evangelho de Cristo, sejam por nós mesmos orientados ou reorientados à verdade. Por quê? Porque o sangue de Cristo que nos faz irmãos. Então, por causa disso, Paulo apelou à irmandade em Cristo Jesus para fazer com que os nossos irmãos retornassem ao caminho. E eu disse que quando a gente age dessa maneira, nós provamos que verdadeiramente nos amamos em Cristo Jesus. Quando a gente vê o irmão no erro, quando a gente vê o irmão em pecado, e a gente vai em amor, corrige, leva-o à consciência, a que ele deve mudar e se arrepender. Isso é verdadeiramente amar. No sermão de hoje, nós iremos nos deparar, queridos, com uma forma tão maravilhosa e habilidosa que Paulo faz para expor verdades espirituais. A gente tem visto aqui sermões complexos, sermões mais fáceis, mas a gente vai ver aqui hoje Paulo usando uma forma de provocar reflexões aos seus discípulos de uma maneira muito bela. Ele vai fazer alegoria aqui, ele vai usar uma alegoria para isso. Então, o sermão de hoje ele vai caminhar dentro dessa harmonia, dessa alegoria. Eu vou pedir aos irmãos paciência para a gente. Eu vou contar as histórias aqui e a gente vai vendo o que Deus tem para nós no dia de hoje. O sermão de hoje, irmãos, eu intitulei como Filhos da Escravidão e Filhos da Liberdade. Filhos da Escravidão e Filhos da Liberdade. Vamos abrir a carta de Paulo, a Gálatas, capítulo 4. Vamos ver os versículos 21 ao versículo 31. Então, vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos,
uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim, também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Último verso. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Senhor, eis a tua palavra. Te peço que me conduza, me dê clareza, Senhor. Eu possa poder comunicar aos meus irmãos com toda a humildade, com toda a reverência. E nós possamos desfrutar de um tempo de conhecimento da tua palavra e de edificação para o nome de Jesus Cristo ser glorificado e sua face mais uma vez estampada em nossos rostos. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Podeis assentar, irmãos. No verso 21, que abre este parágrafo, temos uma interrogativa. A gente identifica logo isso aí nas primeiras frases. E nesta interrogativa, o autor sagrado ele se dirige diretamente àquela fração de irmãos, que você já sabe que são os Gálatas, que haviam se deixado seduzir pelo falso evangelho dos judaizantes, que abandonaram a graça de Cristo e incorreram para os rudimentos da lei. Acompanhe comigo a primeira parte do verso. Diz assim: dizei-me, vós, os que querem estar sobre a lei. São os Gálatas, a fração de irmãos lá na Galácia, que queria estar agora debaixo do jugo da lei. Então o apóstolo Paulo está exigindo desta fração de irmãos que permitiram-se ser capturados por falsos mestres, e realmente isso era de se perguntar e de se indagar. Ele estava exigindo uma resposta àqueles irmãos que uma vez foi liberto pela graça de Cristo e que agora, deliberadamente, estava se colocando de novo debaixo de jugo de servidão legalista. Deus sempre virá a nós para nos observar como nós caminhamos em nossa vida, se nós nos inclinamos a uma vida legalista ou se nós estamos caminhando na liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Ele sempre virá a nós por meio da sua palavra, ele sempre virá a nós pelo conselho da sua palavra. É como se Paulo estivesse dizendo: ei, irmãos, é isso mesmo que você quer? Uma vez que você foi iluminado, uma vez que você provou da graça de Cristo e conheceu que nele você obteve redenção, obrigado. E conheceu que nele você obteve redenção, é isso mesmo que você quer? É a pergunta às vezes que se faz quando o irmão está não indo para um caminho legalista religioso, mas que está se enveredando pelo pecado, para um tipo de pecado. É isso mesmo que você quer, uma vez que você provou da graça de Cristo? É isso mesmo que você quer, continuar com o coração recalcitrante, uma vez que você entende e aprende que a palavra de Deus lhe manda ser um homem dócil, um homem manso e humilde? Então nós sempre teremos o conselho da palavra, amigos, vindo a nós para nos indagar também, assim como Paulo está indo aos seus irmãos para questioná-los. A gente sabe muito bem que Paulo está trabalhando nesta carta de uma maneira brilhante e mostrando a função que a lei tem, que a lei tinha e tem até hoje. A lei sempre teve a função e sempre terá a função enquanto houver humanidade, de mostrar que o homem é incapaz
de se purificar, de que os seus rudimentos são incapazes de purificar e justificá-lo. Então, nenhum homem pode estabelecer, por juízo de valor, a lei mosaica como um caminho de sua purificação. Paulo está indagando aos seus irmãos. Vocês já aprenderam que a justificação é somente por Jesus Cristo. E por que agora vocês querem se colocarem debaixo de um jugo de servidão? A gente precisa repensar a fé. A gente precisa repensar nossos comportamentos. Porque muitas vezes incorremos para caminhos estranhos, mesmo sabendo com todas as letras ipsilitre aquilo que devemos seguir. E isso, irmão, é uma rebeldia de coração. Saber o que é o correto e incorrer para o mal. E Paulo está repreendendo seus irmãos e indagando os irmãos que ele considera como seus filhos na fé. Era de fato e de causa perplexidade aqui, mas nós temos visto a beleza como Deus usa a vida de Paulo para salvar seus irmãos, através do Evangelho de Cristo. Então, Paulo vai fazer a pergunta, olha como ele faz a pergunta. Acaso não ouvistes a lei? Na parte B do verso 21. Acaso não ouvistes a lei? É muito curioso isso aqui, meus amados. Por quê? Eu quero destacar este verbo ouvir. Porque naquele tempo não se aprendia por leitura. Ler naquele tempo era algo muito raro. Ou somente a parte mais nobre da sociedade e do Império Romano, ou de qualquer tipo de civilização, possuía educação para a leitura. Como é que eles aprendiam? Através do ouvir. Eles desenvolveram o exercício da audição. As pessoas naquele tempo aprendiam mais por ouvir do que por ler documentos. Nem todos conseguiam ler naquele tempo, mas possuíam essa habilidade de aprender escutando. Quando a gente está aqui pregando, irmãos, vocês estão desenvolvendo uma habilidade também de ouvir. Então, como Paulo falou para os seus irmãos, quando eu estive com vocês, preguei, ensinei a lei e o processo da lei, vocês não ouviram por mim que eu preguei o que era lei? Toda semana estamos aqui ouvindo como devemos proceder na fé. Então é o mesmo que eu perguntar a vocês, acaso vocês não ouviram os argumentos divinos? Acaso vocês não colocaram o seu coração sobre o que é verdade, sobre o que a palavra de Deus diz? Como eu falei, ler naquele tempo era algo muito dispendioso. Então eles precisariam desenvolver muito a audição. Só que isso sempre foi algo glorioso. Deus sabia muito bem de que a sociedade naquele tempo não havia desenvolvido de tal maneira a terem acessos à leitura. Então ele mesmo deu graça para que essa tradição oral ou essa tradição auditiva pudesse cumprir o seu papel. E mesmo antes de Paulo, lá nos tempos de Isaías, ele já dizia, no capítulo 53, versículo 3, inclina os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Ouvir a palavra de Deus é que traz alento às almas. Ouvir o bom conselho da palavra de Deus é que traz esperança e que renova e que transforma o ser humano. O fato dos homens estarem ouvindo a verdade significava que eles poderiam abraçar a verdade. Quando você inclina seu coração a ouvir a verdade de Cristo, você está exposto àquilo que pode te libertar. Então não há como um ser humano ser livre se ele não ouvir o Evangelho, se ele não ouvir a verdade de Cristo. Mas obviamente onde é que eles ouviram? Onde é que eles tinham contato auditivo com a lei, ou com os ensinos rudimentares da lei mosaica? Primeiro, eles tinham contato nas sinagogas. Quando o povo judeu saiu do exílio da Babilônia, sinagogas eram implantadas.
de salvação. O Evangelho mostra que isso é completamente diferente. Trazendo para os nossos dias, irmãos, muitas vezes a gente deixa de lado o Evangelho e os rudimentos da fé cristã. De eras, como se fosse um fundamento para a nossa salvação. E isso não é verdade. A tradição tem o seu lugar, tem o seu momento, como eu sempre tenho dito a vocês. Mas o crivo da tradição dos homens, o crivo da tradição batista regular é as Escrituras Sagradas, é o testemunho do Evangelho. Se o crivo é este, nos desviamos dele, então nós estamos incorrendo em erro e podemos ter uma atitude legalista. E isso é pecado. Quando eu estava considerando sobre essas coisas, meus irmãos, eu lembrei do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem usadas asseverações. Estes homens eram assim. Eles não conseguiam entender o espírito da lei, mas eles estavam comunicando com ousadas asseverações, dando a eles: olha, façam isso, que por meio disso você será salvo. Eles estavam deslizando da fé. Mas Paulo não. Paulo abriu a lei na sinagoga, abriu a lei na casa dos irmãos e ensinou que Jesus Cristo era o representante legal que iria substituí-los na cruz, e assim o fez para perdoar os seus pecados. Ele é aquele representante que todos os profetas pregavam no tempo veterotestamentário, no Velho Testamento. Agora veja o verso 22, meus queridos. No verso 22, o autor sagrado, que é Paulo, ele dá testemunho do Antigo Testamento, fazendo esta bela alegoria, que a gente vai começar agora a tratar sobre ela. Deixe-me fazer primeiro um parêntese. Lei na Bíblia significa os 10 mandamentos, ou significa os 613 mandamentos ou leis que o povo judeu devia guardar, presente na Torá. Torá são os primeiros livros do Pentateuco, que nós chamamos na nossa Bíblia, que é aquele Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E a lei também pode ser compreendida como todos os escritos do Velho Testamento. Então a lei já ganhou uma amplitude maior, não é somente o Pentateuco, é todo o livro do Velho Testamento. E Paulo começa a introduzir a sua alegoria da seguinte maneira: ele vai usar alguns personagens, ele vai colocar, ele vai falar de Abraão, seus filhos e suas mulheres. Veja o verso 22. Pois está escrito, aonde que está escrito? Ele está chamando o testemunho do Velho Testamento. Está vendo aí o texto? Porque está escrito. Então ele está chamando o testemunho do Velho Testamento, o testemunho da Torá, aquilo que eu falei para você, o testemunho em Gênesis. E ele vai dizer: está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. Então vamos lá a historinha, já que vocês já sabem, mas eu preciso falar para alguns que talvez não conheçam. Abraão, o patriarca, teve 2 filhos. São eles, Ismael e Isaque. Tais filhos pertencem a 2 categorias distintas. Ismael é filho de Agar, a mulher escrava, e Isaque é filho de Sara, a mulher livre. O enredo dessa história você pode ler em casa com mais cuidado. Capítulo 16 de Gênesis, capítulo 21. Lá você tem toda a introdução, você tem o desdobramento e você tem o final desse enredo. Deus já havia aparecido para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e lhe tinha prometido que em seus descendentes ele faria todas as famílias da terra benditas. E claro que, evidentemente, nós sabemos, olhando pelo retrovisor, que este descendente especial que viria dos filhos descendentes de Abraão seria Jesus Cristo, aquele que tornaria bendita todas as famílias da terra por meio do Evangelho. Essa promessa se cumpre no Evangelho. As famílias da terra são benditas porque elas recebem a graça de Cristo, a promessa de Cristo e não os rudimentos da lei. Então, é esta fé que Abraão creu, é esta fé que ele creu e foi imputado para a sua justificação. Abraão, eu já mostrei para vocês em sermões anteriores, que ele foi justificado antes mesmo da outorga da lei, pelos seus pecados, e de coração recebe a herança da vida eterna. Contudo, Abraão era um homem idoso, e Sara, sua mulher, também, e por cima ela ainda era estéril.
Sara foi e articulou então uma manobra para que Abraão pudesse ter filho e perpetuar a sua posteridade. Ambos estavam de idade avançada. O Senhor havia impedido Sara de dar à luz. Até aquele momento era esse o propósito. Mas Sara procurou dar um jeitinho. A gente sabe, irmãos, procurar dar um jeitinho na vida sempre vai estourar em um problema maior. É melhor você esperar, ter paciência, confiar em Deus, mesmo que você esteja relutante, mesmo que você não entenda nada, mas espere, descanse em Deus. Não procure dar um jeitinho, porque o jeitinho que a gente procura dar sempre resulta em bronca, sempre é problema. Então ela e Sara nesse jeitinho chama Agar, oferece Agar como concubina para o seu marido Abraão. Agar é uma mulher egípcia, muito bela ela era, e foi oferecida a Abraão, que deitou com ela, teve filho com ela e gerou então o Ismael. Entretanto, deste relacionamento, meus queridos irmãos, de Abraão com Agar, o menino que lhe nasceu não foi escolhido por Deus. Deus não escolheu o filho de Agar, não escolheu Ismael para dele fazer a descendência do remidor. Deus não escolheu Ismael para ser o portador da bênção, da aliança messiânica. Paulo está dizendo que o menino nasceu, e veja o verso 23 aí de Gálatas, o que Paulo diz. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que é isso, nasceu segundo a carne? Nasceu de forma comum. Não houve nada estranho. Então, houve essa ajudinha. Meus irmãos, eu não vou me ater muito nisso, mas é só a tipo de vida que esses povos levavam. Ismael deveria assumir parte da herança, legalmente, naturalmente, por ser filho de Agar, mesmo não fosse o filho da promessa. Mas Deus não escolheu para que a promessa espiritual repousasse sobre ele. Então, meus irmãos, caminhando aqui na história, passaram-se 14 anos do nascimento de Ismael, e Deus visitou Sara, como havia prometido a Abraão. Visitou Sara e ela, enfim, na velhice deu à luz. Isaac nasceu. Isaac significa riso. Tanto Abraão quanto tanto Abraão quanto Sara riram quando ouviram de Deus que teriam filhos na velhice. Por isso que o nome dele é Isaac, que significa riso. Deus é um Deus que também tem o seu humor, né? E aí deu, olha, você vai colocar o nome dele Isaac, porque você riu, ou porque ristes. Abraão tinha 86 anos quando isso aconteceu, quando Agar deu à luz a Ismael, ele tinha 86 anos. Mas quando nasceu-lhe o filho da promessa, Isaac, agora ele já tem 100 anos. A Bíblia diz isso, está registrado em Gênesis 16, e também registrado o nascimento de Isaac com Abraão com os seus 100 anos, em Gênesis 21, 5. Estão capturando aí, irmãos? Agora veja a parte final do verso 23. A parte final do verso 23, isso só para a gente se ambientar, né? Com este enredo dessa alegoria que Paulo está fazendo. Então, no final do verso 23, ele fala: o filho da livre mediante a promessa. Ele fala que o primeiro filho foi nascido segundo, de uma forma comum, segundo a carne, mas o segundo filho foi mediante a promessa. Quem é o segundo filho? É Ismael, Isaac. Diferentemente de Ismael, Isaac não. Isaac é um fruto de uma obra milagrosa. Eu estava falando de manhã sobre questões de milagres, vocês lembram? Essa gravidez aqui na velhice é um milagre, meus irmãos. É uma forma de Deus estabelecer sua nova revelação. Lembra que eu falei de manhã? Então Deus milagrosamente faz com que o ventre estéril de uma mulher idosa pudesse gerar, e faz com que um homem sem força já na sua alta idade pudesse gerar filhos. Isso só uma obra milagrosa. Em Hebreus capítulo 11, abram comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12, há um relato sobre esse momento aqui, sobre essa questão de fé. Hebreus 11, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Põe os olhinhos no texto, por favor. Pela fé, até mesmo Sara,
embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Até mesmo Sara, porque ela era velha, não é porque ela não acreditou. Em um momento ela duvidou, mas depois ela creu. É porque ela era velhinha. Então, mesmo nessa condição, ela creu. E o Senhor lhe deu filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Verso 12. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho, estou lendo na NVT, viu? Deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Que coisa bela, né, irmãos? Esta verdade de que Isaac era o fruto da promessa já apontava em Isaac embrionariamente que ele seria o descendente, já apontava a Jesus Cristo. Isaac já era uma alusão de Cristo ali neste relato que a gente acabou de ler e essa história que a gente está contando. Assim como os Gálatas no primeiro século, neste mundo nós precisamos reconhecer que a salvação eterna só vem pelo mérito de Cristo, aquele que nasceu não por obra de homens também. Assim como o nascimento de Isaac não foi uma obra de homem, porque para nascer de um ventre estéril ainda velho, só uma obra milagrosa. A obra do nascimento de Cristo foi um milagre ainda maior. Foi uma virgem que nunca conheceu um homem e ainda se por cima foi gerado pelo Espírito Santo. Então, assim como os Gálatas precisavam acreditar que aquele filho pela qual repousava a promessa, que era Isaac, eles precisavam, e já apontava a Cristo, Paulo está dizendo, é nesse que você deve repousar a sua esperança. Ó, meus filhos e meus irmãos em Cristo, não deixem que nada tire de você a esperança e a convicção de Cristo, de que Cristo é tudo que você tem, de que Cristo é tudo que você precisa. Você não precisa de nada, meu querido irmão. Mesmo que as suas condições sejam as mínimas, se você crê, como a palavra de Deus manda que você creia, Deus fará milagres conforme a sua vontade. Então, Jesus Cristo é tudo que você precisa, é tudo que você deseja. Amém? Verso 24, meus queridos, vamos ver aqui o verso 24 e o verso 25. Paulo vai explicar essa alegoria, agora ele vai entrar mais propriamente dito na alegoria. Verso 24, olha o que ele diz. Estas coisas são alegoria, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar, verso 25, é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então surge aqui uma palavra muito interessante, no vocabulário grego, que é alegoreu, alegoria, quando a gente vai fazer a transliteração. Não mudou muita coisa, mas significa figura, ilustração. Paulo não está alegorizando a realidade, não é isso, como muitos pregadores fazem. Digamos, um típico exemplo de alegoria, a parábola do samaritano. E você sabe que o samaritano foi lá, pegou o homem que estava à beira do caminho, colocou nos ombros e levou para a estalagem. Um cara que vai alegorizar esse texto, ele vai dizer que a estalagem é a igreja. Ele vai dizer que o homem caído no chão são os homens no pecado. Ele vai dizer que o homem que pega o cidadão que está no chão, nos pecados, é o evangelho. E o burrinho que ele levou para carregar, ele vai dizer que é o pastor. Não ficou bom não, né? Essa piada não foi legal. Mas eles vão alegorizando dessa maneira aí. A piada foi fraca, mas vamos que vamos. Então, Paulo não está alegorizando o texto. Ele não está fazendo nenhum tipo de forçação de barra. Ele está fazendo uma figura para comunicar verdades espirituais. Isso ativa a memória. Isso nos faz encontrar com realidades espirituais, sem mexer na história e comunicando verdades. Quando se faz isso, se faz para a graça de Deus e ocorre ali a edificação. A primeira alegoria que ele fala aqui é a respeito da figura da serva de Abraão, que é Agar. Agar é a lei, Agar é o Monte Sinai, Agar é a região da Arábia,
E por intermédio de Moisés, o povo recebeu o mandamento de Deus. Então Agar é tudo isso. Agar é todo esse ambiente, Paulo está dizendo. É Moisés no Monte Sinai durante 40 dias recebendo revelação de Deus. Agar representa essas coisas. Paulo dizendo que Agar é todas essas evidências aí representativas, mas que ela representa a lei e os filhos da lei que estão em escravidão. E quem são esses filhos da lei que estão em escravidão? São os judeus. Aqui no texto, quando você olhar para isso, você tem que interpretar assim: esses filhos da lei que Paulo está comparando a Ismael, filho da escrava Agar, onde ele coloca tudo isso dentro do bojo em Agar. Os filhos desta escrava, os filhos da lei, são os judeus. E você vê isso no verso 25. No verso 25 ele usa a expressão: a atual Jerusalém, os atuais descendentes de Abraão, com os seus filhos. Eles é que são aqueles que estão debaixo da lei, representada pela escrava Agar, e que estão debaixo de um sistema legalista mortal que só faz condenar. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo, e por rejeitarem Jesus, eles não puderam se purificar e jamais ficaram debaixo de um julgamento legal. Paulo está dizendo aos Gálatas, vem, acompanhe comigo. Paulo está dizendo aos Gálatas que todo judeu que fundamentasse sua liberdade e salvação mediante cumprimento da lei, na verdade eles são filhos escravos. Se eles continuassem nessa situação, o fim deles seria morte, condenação, porque é isso que aponta a lei. Agar está dizendo: vocês estão mortos em seus pecados, e nada que você faça, nem o cumprimento de cada uma especificidade, de cada 613 pontos da lei, é incapaz de purificar vocês. Filhos judeus não podem ser inocentados mediante a lei. Veja aí Romanos capítulo 4, versículo 13 e versículo 16. Eu preciso ler esse texto com vocês. Em Romanos 4, 13 e 16, Paulo salienta isso aqui. Ele fala: a promessa que Abraão e seus descendentes habitarem na terra não se baseou em obediência da lei divina, da lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Habitar na terra prometida e gozar das bênçãos da promessa nunca foi pela lei. E Paulo está dizendo isso aqui no verso 25. Então, os filhos de Agar deveriam não ser filhos de Agar. Deveriam crer como Abraão creu. E por meio da fé, serem justificados como Abraão foi. Verso 14. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada. E isso é impossível. É impossível. O nascimento do Redentor e o nascimento deste prometido Isaque é uma obra de milagre que já alude a Cristo. É Jesus Cristo, já é um tipo de Cristo. Então é impossível que isso não se concluísse, não acontecesse. Verso 15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela, e a única forma de não quebrar lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E impossível também, porque a lei foi outorgada. Então os que nascem debaixo da lei estão escravos da lei, até que ele venha Jesus Cristo. Você lembra das pregações anteriores? E nos liberte das algemas do aio da lei. Então é impossível não ter lei para quebrar. Todos os homens têm lei que quebram. Todos os homens têm leis que eles quebram. Eles quebram a lei divina com o pecado, e eles quebram a lei dos homens com o pecado. Então é impossível não vivermos nesse mundo sem lei. Mas as leis deste mundo não nos justificam, nem a lei mosaica nos justifica. O que é que nos justifica, meus irmãos? Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é capaz de justificar o mais impenitente pecador. Uma vez que ele se depara com a graça de Cristo,
E ele entende a sua impotência, a sua incapacidade. E ele se vê nu diante de Deus, incapaz diante de Deus. E ele vê a possibilidade de, em Jesus Cristo, ele ser lavado no sangue vermelho e carmesim de Jesus Cristo, e ter a sua vida perdoada e ascender das trevas para o céu. Aí sim ele vive a herança e a promessa. Mas enquanto isso não acontece, ele vive quebrando as leis, ele vive debaixo da lei, ele vive condenado, e o fim dele será caótico. O verso 16 ainda diz lá, né? E é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça. Assim alcance toda a descendência de Abraão, que são os judeus, e aqueles que creem em Jesus Cristo, e não somente os que vivem sobre a lei, mas todos os que têm fé, com o teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Você crê em Jesus Cristo? Você é filho de Abraão pela promessa da fé que Abraão creu. Então você também goza das mesmas expectativas de Abraão. Portanto, o filho da escrava o filho da escrava ou os filhos da lei jamais poderiam ser livres pelos rudimentos da lei. Você que me escuta aqui, porventura você esteja em algum tipo de legalismo forçado, você está sendo escravo de um sistema. Você deve gozar de uma verdadeira e plena liberdade, mas você só terá isso em Jesus Cristo. Ao contrário disso, sobre o seu pescoço só vai pesar o jugo da lei, e vai lhe impedir de gozar toda a liberdade que você pode ter em Cristo Jesus. Você que vive pecando, você que vive no erro, você é escravo. Você é filho de H. Você é escravo de uma lei que só lhe mostra que você é impenitente e impotente. Você precisa de uma filiação que te justifique. Você precisa de uma filiação que não seja condenatória. Olha, a filiação da lei é condenatória. Ser filho de H é ser condenado. Você precisa da vida que está em Jesus Cristo. Você precisa se render a Jesus Cristo. Estão justificados no céu. Então há um grupo de pessoas que creram como Abraão e já gozam no céu. Nós somos da Jerusalém lá do alto, lá de cima. Desde Atos 2, Deus tem reunido salvos que pertencem a Jerusalém lá de cima, não a Jerusalém caótica daqui de baixo, que é comparada a H. Mas somos comparados a Jerusalém do alto, somos comparados como filhos de Sara, melhor dizendo, contextualizando, como os filhos da promessa, como filhos da esperança, como filhos daqueles que morarão na eternidade com Deus. Essa é a Jerusalém que vem de cima, é a realidade do céu que nos aguarda, onde nós também encontraremos outros que já estão lá, contemplando o seu Salvador, o seu Redentor eterno. Agora vejam aí o verso 26, o verso 27 e o verso 28. No verso 27 e no verso 28, Paulo reforça a sua aplicação desta alegoria que ele está fazendo na figura de Sara, com relação à promessa, dos quais os filhos da promessa a herdarão, moradas celestiais, né? A gente já viu isso aqui que eu acabei de dizer. E ele vai fazer uma citação de Isaías capítulo 51, versículo 1. Não precisa ir, porque é a mesma coisa que ele está falando aqui. Verso 27. Porque está escrito, ele chamando de novo o testemunho da palavra de Deus. Está escrito é mesmo que ele estivesse dizendo, assim diz o Senhor, como os profetas no Velho Testamento. Ele está dizendo, está escrito aonde? Está escrito lá em Isaías 54, versículo 1. Alegra-te, ó estéril, que não hás de dar à luz. Exulta e clama, se alegre mesmo, né? Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que não têm marido. Paulo está dizendo aqui, usando o cântico de Isaías, para mostrar a eles que, assim como havia uma promessa que, depois do período do exílio babilônico, Judá iria exultar, porque Deus iria proliferar os seus filhos, fazer crescer os seus filhos, e fazer também com que eles recebam a promessa da terra, porque ainda não chegou completamente, isso vai chegar. Paulo está dizendo que, assim como ele está aplicando essa promessa gloriosa para os descendentes de Judá,
os salvos, assim ele está aplicando diretamente a Sara, que um dia foi estéril e que depois de ser estéril recebeu a bênção para dar à luz, e os filhos que ela gerou debaixo dessa graça. Então, digamos, se a igreja representa os filhos de Sara, também, digamos assim, é de ser muito louvável que ela já gerou tantos filhos assim hoje, né? Só que nessa casa já tem quase quase 300 hoje aqui, né? Ou 200, próximo de 200. Então vamos lá, meus irmãos. O verso 28. Vós, porém, meus irmãos, sois filhos de Isaque. Paulo está dizendo para os seus irmãos. Assim como Sara teve filhos que aguardam a promessa. Teve alguma coisa aí? Ai. Chuta que é laço. Rapaz. Mas rapaz, pastor não pede a piada. Vocês são crentes, as mulheres daqui é crente mesmo, não foge com esse negócio de ratinho. Tá vendo? Igreja abençoada. Então vamos lá. Eu já me perdi. Mas eu vou me encontrar aqui. Então vamos lá. A fé em Jesus Cristo é que faz os gentios herdarem as promessas. Quando Paulo disse lá, vocês são filhos da promessa, assim como Isaque. Então é a fé em Jesus Cristo que faz com que os gentios entrem na glória da herança. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Porque se não fosse por esse caminho que Deus escolheu, nós jamais poderíamos gozar das promessas que Ele já havia reservado para o seu povo. Ele nos fez seu povo. Foi Ele que nos escolheu e nos fez ovelhas do seu pasto. Então, Jesus também está dizendo isso para nós aqui, meus irmãos. Nós somos filhos da promessa, porque nós guardamos a fé em Jesus Cristo. Porque nós guardamos a fé nele. Então vamos lá para o verso 29 e 30. No verso 29 e 30, ainda com parte dessa bela analogia, Paulo vai falar da sedução que os judaizantes estavam fazendo ali para com os nossos irmãos. E ele vai comparar essa sedução com a sedução que ocorreu lá na história de Ismael e Isaque. Ele fala no verso 29. E depois ele ainda vai dizer assim, ele dá um conselho para os irmãos. E você vai ver qual é o conselho. Um conselho do testemunho da palavra. Veja o verso 29. Olhinhos no texto. Como, porém, outrora, no passado, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Irmãos, este relato aqui que Paulo está usando como outrora, ele está remontando a ideia principal da sua alegoria a concluir o relato lá de nascimento de Ismael, Isaque e tudo mais. No passado, meus irmãos, lá no passado, outrora, se deu a seguinte história. Depois que Ismael cresceu e se tornou um rapaz de 16, 17 anos, bem perto disso, 2 ou 3 anos antes, nasceu Isaque, obrigado. Quando Isaque nasceu e fez 2 ou 3 anos, a tradição mandava ali, a tradição daqueles povos, que o menino de 2 ou 3 anos estava saindo da sua fase de terna infância para a meninice. Aí ele dava uma festa, fazia uma baita festa ali, regado a muita comida, muita coisa. Nessa festa, está registrado lá em Gênesis capítulo 21, nessa festa, Ismael caçoou de Isaque. Ele debochou do menino. De alguma maneira ele desfez do menino, tipo como que ele estivesse praticando um bullying. Como que a gente conhece no dia de hoje. Isso deixou Sara, sua mãe, furiosa. E ela tipo que exigiu que Abraão rejeitasse a sua serva com o seu filho, Ismael. O verbo rejeitar lá em Gênesis é a mesma palavra de Sara pedindo que deserdasse tanto
Ismael quanto a sua mãe, não lhe desse nenhuma parte de herança. A analogia aqui é a seguinte: os judaizantes legalistas estavam caçoando da fé dos nossos irmãos cristãos. É isso que Paulo está dizendo. O ensino que eles estão fazendo aqui, trazendo para você, eles estão ridicularizando Jesus Cristo, assim como no passado Ismael ridicularizou o filho da promessa, ridicularizou Isaac. Esse evangelho tosco é uma ridicularização da verdadeira mensagem que salva. Então você não pode aceitar isso, Paulo está dizendo. Você tem que fazer como Sara fez. Aí veja o verso 30 e o verso 31. Contudo, diz a Escritura: lança fora a escrava, está registrado lá em Gênesis, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Assim, meus irmãos, sois filhos, não sois filhos da escrava, e sim filhos da livre. Paulo está chamando os seus discípulos a mandarem embora esses falsos mestres. Expulsem eles do meio de vós e rasguem tudo o que eles vos ensinou. Jogue fora também esse falso evangelho, porque não comunica a esperança e a salvação. Assim como Sara exigiu que Agar e seu filho fossem mandados embora, vocês também devem fazer a mesma coisa. Meus amados, Abraão ficou um pouquinho triste com isso. Era seu filho. Mas Deus guardou Ismael. Só que Deus falou para ele: não fique triste, você vai fazer tudo que Sara falou. Porque essa era a vontade de Deus. Nada é à toa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Se Abraão não tomasse essa atitude, o tipo de Cristo ali já seria ridicularizado. Não tomasse este caminho. Ismael saiu, foi habitar nos desertos. Deus abençoou ele, porque Deus prometeu que iria abençoá-lo, apesar dele não ser o portador da herança salvífica. Ele se tornou um grande frecheiro. Dele nasceu 12 tribos, e dessas 12 tribos são os povos árabes lá da Palestina hoje, aquela região toda, são todos descendentes de Ismael, e até hoje a gente vê aquele jeitinho de Sara, a bomba que deixou aí no mundo, entre os judeus. Não procurem dar jeitinho nas coisas, façam o que é certo. Se você tem atitudes legalistas para mandar embora, mande embora. É o conselho da palavra. Se você tem pecado para tirar da sua vida, mande embora, porque ele pode te quebrar a comunhão e você perder muita coisa no reino de Deus. Então, meus irmãos, para concluir aqui, meus amados, só uma breve aplicaçãozinha. De quem você é filho? De quem você é filha? Você é filho da escrava? Você é filho da livre? Você é crente e vive debaixo do jugo legalista, como eu disse, em um formato de tradição de homens que não glorifica a Deus, de um evangelho que não é verdadeiro e puro, que se baliza na sua própria vida, nas suas próprias expectativas, e que exigem de outras práticas e costumes humanos elementares para purificá-los para a salvação. Você é um legalista. Você precisa abandonar essas coisas. Você precisa abandonar essa filiação da escrava. Você precisa ser livre, irmão querido, se encontrando com o verdadeiro e autêntico evangelho. Muitas vezes, muitos crentes são formados debaixo de um jugo de lei porque foram mal ensinados, porque foram mal orientados. Mas a palavra de Deus está sendo aberta para vocês semanalmente, para que vocês sejam instruídos conforme a vontade e a palavra de Deus. Então vocês já têm muita iluminação e muita verdade para lançar fora do meio de vocês, e no meio de ti, e no meu próprio meio também, todo ato e ação de legalismo. Em qualquer tipo de ambiência, meus irmãos, na tradição, como eu falei, tem o seu lugar, mas ela não toma o lugar do evangelho. Abandone estas coisas, seja edificado em Cristo e edifique outros em Cristo. E você que me ouve esta noite, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, e não se lavou no sangue de Jesus Cristo, você também pode perder a liberdade
por causa do pecado. Você, na verdade, é um escravo. Você, na verdade, está em condenação. Você, na verdade, está com um pé e meio no inferno. Você precisa, não das chamas ardentes infernal. Você precisa do lar docilar de Cristo. Você precisa da fé. Ele tira das trevas e que te leva para o reino da luz. Você precisa crer em Jesus Cristo. E é no poderoso ato salvador de Cristo que você pode encontrar a vida. Você pode encontrar o perdão dos seus pecados. Você pode encontrar, enfim, a herança da vida eterna. E você um dia poderá estar junto comigo e com tantos irmãos que aqui estão ouvindo este sermão no lugar que é o céu, preparado para todos aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. Essa é a alegoria da vida. Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados, perdoa o pecador e o leva salvo para o céu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Diz a tua palavra, Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tua palavra também diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui estão, Senhor, o teu povo. E aqui também, Senhor, existe aquele que ainda não é o teu povo. A minha oração, Senhor, é que a palavra pregada, a mensagem que foi proclamada, encontre espaço neste coração, tanto dos salvos, quanto daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. E os que não se renderam, que o façam hoje, com urgência, sem demora. Somente Jesus Cristo pode libertar esta pessoa ao Pai. E é o evangelho que eles ouviram, e ele ouviu, ele acompanhou, tão claro e limpidamente, que é poderoso para fazê-lo transcender das trevas para a luz. Oh Deus, continue abençoando a nossa igreja, nos dando a libertação que nós precisamos de toda a legalidade humanista, de toda atitude legalista, e nos conserve em amor e graça. Que esta igreja, Senhor, possa agradar o Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Ministério de Louvor.